Bom, novamente com esse livro aqui, Disciplina Destino, no capítulo Evite o Supérfluo. Então, Ca- Catão, o velho, nunca usava uma roupa que custasse mais do que algumas moedas. Bebia o mesmo vinho, bebia mesmo o mesmo vinho que as pessoas que escravizava, com quem costumava trabalhar nos campos. Comprava comida nos mercados públicos, rejeitava as armadilhas caras da alta sociedade. Nada é barato se for supérfluo. Se ele não precisava, não comprava. Se não tinha importância para ele, não bastava que tivesse importância para todos os demais. Mas o objetivo da frugalidade não era a privação, e sim a independência. Então, até agora que está falando, tudo que for supérfluo é caro e que, pensando em ter menos ou ser mais frugal, que claro que o objetivo nem sempre é. O objetivo dele não era só sofrer por sofrer, era justamente que ele fala que o objetivo não era a privação, é sim você não ser dependente, você ser independente dessas coisas. Então, ó, inspirado por Mânio Cúrio, um dos seus heróis, Catão vivia em uma casa modesta. No auge do poder do grande conquistador, alguns homens foram enviados para suborná-lo, mas encontraram Cúrio na cozinha preparando nabos. Naquele instante, souberam que sua missão era inútil. Um homem satisfeito com tão pouco jamais poderia ser tentado. Quando desejamos mais do que precisamos, nos tornamos vulneráveis. Quando extrapolamos, quando perseguimos, não somos autossuficientes. Era por isso que Catão recusava presentes caros. Era por isso que não cobrava por seu trabalho político. Era por isso que viajava com poucos criados e prezava a simplicidade. Certa vez perguntaram ao rei espartano o que seus guerreiros obtinham dos seus hábitos espartanos. O que colhemos desse modo de vida é liberdade. É, pensando hoje na sociedade que estimula cada vez mais o consumo, é completamente contrário, né? O boxeador Rubin Carter sobreviveu a quase 19 anos de uma prisão injusta. Como? Não foi sua riqueza que o ajudou, mas o contrário. Na prisão, ele se despojou por vontade própria das comodidades mais básicas: travesseiro, rádio, TV, tapetes. Por quê? Porque para que nada pudesse ser tirado dele, para que os guardas não tivessem influência sobre ele. Realmente, se você não tem nada, como é que alguém vai poder tirar alguma coisa, poder ter alguma influência ou poder sobre você? Quando somos severos com nós mesmos, fica mais difícil para as pessoas assumirem essa postura conosco. Quando somos rigorosos com nós mesmos, tiramos o poder dos outros sobre nós. Uma pessoa que leva a vida abaixo dos seus recursos tem muito mais latitude do que uma pessoa que não consegue viver assim. Era por esse motivo que Michelangelo, o artista, não vivia de maneira tão austera quanto Catão, mas evitava os presentes oferecidos pelos patronos ricos. Não queria dever nada a ninguém. Acreditava que a verdadeira riqueza era a sua autonomia. Talvez pareça que a vida de Catão ou de Michelangelo foi difícil, mas em muitos aspectos foi mais fácil. Havia menos com que se preocupar, menos anéis para beijar, nada a invejar, e nada a temer que os invejosos lhe tirassem. Lembre-se, ninguém se diverte menos do que aquele que está sobrecarregado e afundado em dívidas, ou com um emprego bem remunerado, mas o qual não se pode dar ao luxo de perder. É, eu acho que realmente, né? Acho que vai ter um trecho aqui um pouco mais pra frente que complementa essa parte. É, ninguém é menos livre do que alguém preso à esteira, correndo cada vez mais rápidos, mas sem chegar a lugar nenhum. O editor Maxwell Perkins gravou a frase: quanto mais o homem é, menos ele quer.
Quando se tira o desnecessário e o excessivo, o que sobra é você. O que resta é o que importa. Essa parte, quanto mais o homem é, menos ele quer. Pensar o quanto que a gente não tem, que a gente tá querendo todo momento. Eu acho que, não sei, pelo menos pra mim, eu percebi que, principalmente acho que Instagram, TikTok eu não tenho, mas não sei, parece que sempre eu fico mais acelerado, quero cada vez mais coisas que de verdade depois não me serve pra nada, desde produto físico ou curso, quanto que eu consumi nesses últimos anos e acabei nem terminando ou nem usando. Como saber se algo é supérfluo? Um indicativo pode ser o quanto os outros estão empurrando isso para cima de você. Pessoas inseguras nos pressionam para sermos como elas. Outro sinal é o quanto o seu interesse é motivado por acompanhar a tendência ou por um medo de perder. Pergunte a si mesmo: como a humanidade e eu sobrevivemos por tanto tempo sem isso? Como foi da última vez que eu comprei o que desejava? Quanto tempo durou o sentimento em comparação ao remorso de ter comprado? E como eu sei que essa coisa realmente facilitará a minha vida? Afinal, a última coisa também não facilitou. Verifique a gaveta de tralhas ou o fundo do armário para achar provas. O trecho que eu estava falando. Pense em como estava satisfeito com menos apenas alguns anos atrás. O quanto era mais frugal por necessidade. Com quanto menos vivia. Ao olhar para trás, para sua juventude repleta de esforço e dificuldade, sente que lhe faltou algo? Sente amargura? Em geral, não. Eram dias felizes, quando sentimos falta deles. Tudo era mais simples, mais limpo, havia mais clareza. Nem sequer tínhamos conhecimento da maioria dos luxos que pareceriam no nosso futuro. Não ansiávamos por eles e ignorávamos até a possibilidade da sua existência. O objetivo dessas coisas é apenas torná-lo livre, mais dependente. Quanto menos desejar, mais rico, mais livre e mais poderoso você é. É simples assim. É claro que assim, se você olhar pro passado e você passou necessidade, aí talvez você não tenha nenhuma saudade e provavelmente você não devia ser mais feliz, mas depois que você passa por um certo, pelo menos o básico para você ter. Eu, pelo menos, assim, até certo momento não tinha nenhum luxo e eu, dessa passagem, eu percebo mesmo que acho que eu olho pra trás, a vida parecia muito mais simples. Eu vivia numa kitnet bem... Era barato, era fácil de pagar o aluguel, porque também era fácil de limpar, porque era um lugar super pequeno. Eu não tinha quase, praticamente nenhum móvel, não tinha nem sofá. E era realmente muito fácil manter aquilo ali. Eu tinha bem menos preocupações. E mesmo na infância, apesar de não ter tido uma infância com luxos, realmente parecia que era, não tinha tanta complicação, tanta coisa para carregar. E acho que de certa forma, sendo menos estressante, menos pesado, acho que indiretamente acaba, claro, que às vezes a gente pode lembrar enviesado o passado, mas essa questão que também ali um dos trechos fala que, por exemplo, se você tem um emprego muito bom, certos luxos, você acaba ficando dependente deles mesmo. Se você tem um carro, você... depois que eu tive um carro, aí você já começa a não querer andar de ônibus, quer pegar Uber, já quase não quer andar, e aí você aumenta o seu custo e aquele emprego que às vezes você tá de saco cheio, você não pode sair. É, é algo para se pensar, acho que não ser tão radical quanto alguns exemplos que ele deu ali. É,
mas na medida do possível ter um certo controle. E aí, pensando em minimalismo, e aí também, ele não define exatamente o que é ou o que não é supérfluo. Acho que é a mesma ideia do minimalismo. Ele não tem uma resposta para todos o que é ou o que não é necessário para cada pessoa. Mas é se refletir isso, para não deixar de novo viver no automático. E às vezes você tá com tanta coisa e dependente de tanta coisa, e às vezes você pendência um pouco para ser mais frugal, mesmo você podendo aumentar o custo de vida, e não só para pensando em economia de dinheiro, mas aí pensando você ser menos dependente dessas coisas que não são tão necessários. Então, acho que fica essa reflexão de hoje.